chuchus! Cá estamos nós outra vez para o terceiro episódio de Cor-de-Rosa Nem Sempre! Ok, estou muito feliz hoje porque não sabia que ia ficar tão bem este cenário. Estamos no meu quarto, queria desde já dizer, pá, desculpem por esta coisinha preta aqui, mas eu recentemente mudei a disposição do meu quarto e a minha cama era do outro lado, então eu tinha aqui a televisão pendurada e o meu pai ainda não resolveu tratar deste assunto, por isso vai ficar aqui uma coisa preta. Tirando isso, estava na minha cama, no meu quarto. Não sei porque, eu tipo. Amei este cenário. Amei. Se calhar para vocês é completamente indiferente, mas para mim, que tipo, eu também vejo os meus episódios e edito e fico, pronto, a ver imenso tempo. Não sei porque eu estou tipo super entusiasmada, porque. Olha, não sei, estou-me a sentir muito gira. Estou tipo. Está sol. Eu adoro estar que esteja sol. Eu sou 100% uma pessoa mais sol do que frio. Sol ou nuvens ou chuva. Tipo, eu sou sol, tipo, 100%. Por isso, estes dias são os meus favoritos do inverno. É que tenham raios de sol, tipo, a sério. Pronto, então estou muito feliz, como vai ver. Desde já, e com muita vergonha, vos digo que não publiquei o podcast da semana passada. E não é porque eu não gravei, porque eu gravei. Ele simplesmente não ficou de todo como eu queria e eu não tenho coragem de publicar uma coisa que eu não gosto nada, sabem? Pronto, eu não estava bem, estava tipo. Foi uma semana um bocado chata, então pronto, só não deu. Mas cá estamos nós esta semana e eu espero não voltar a falhar. Coisas importantes. Eu, para recompensar o facto de não ter gravado podcast da semana passada, fiz um TikTok. Fiz um TikTok a falar e publiquei. Imaginem, eu estava a estudar, foi um domingo. Estava a estudar e estava tipo, não, fogo, eu sinto-me super mal de não ter publicado nada, tipo, eu desapareci literalmente. E então gravei um TikTok em tipo 10 minutos e publiquei sem pensar muito, sabem? Tipo, depois de publicado é que mandei às minhas amigas, tipo, vejam, digam-me o que é que isto está. E elas adoraram e eu acho que ficou bem fixe. E tipo, imaginem, acho que TikTok ainda é pior do que o YouTube, só que depois imaginem, já me lancei para a net, né? Já sou das redes. Por isso, acho que já não é um big deal. E pronto, foi isso. Era só isso que eu ia dizer do TikTok. Quero começar a gravar mais lá porque eu sei que são vídeos mais tipo rápidos e que nós hoje em dia consumimos imenso conteúdo vertical, que é um termo que a minha professora de Sociologia me ensinou. Porque efetivamente são mais rápidos, nós consumimos em maior quantidade. E pronto, é mais do dia a dia, sabem? Tipo, ver vídeos no YouTube, um podcast, nomeadamente, é uma coisa que demora imenso tempo e que requer um bocadinho mais atenção. Então, pronto, eu percebo que seja mais fácil de chegar às pessoas, então eu vou tentar me adaptar um bocadinho também a esse registro, apesar de eu preferir este, pelo menos para já. Prefiro este porque é mais tipo slow content, estão a ver? E eu prefiro esse. Prefiro conteúdos que demorem mais tempo e que depois demorem mais tempo também a ser publicados, porque exigem outro tipo de edição e pronto, é muito mais tempo de vídeo, do que fast content, mas eu também sou super consumidora de fast content, por isso acaba por ser um bocado contraditório até, mas imaginem, o que eu prefiro, pronto, é outro assunto, mas eu também sei perfeitamente que exige muito mais tempo da nossa parte, então eu percebo perfeitamente e vou tentar me adaptar. E mesmo no Instagram também estava a sentir, imaginem, eu nunca publiquei uma história no Instagram do Cor-de-Rosa Nem Sempre, nem da minha conta, a falar mesmo. E estava a sentir, tipo, super feio da minha parte não ir lá dizer nada, sabem? Tipo, só escrever. Por isso eu vou tentar. Eu quero dizer isto e tentar mesmo, mas tipo, eu vou mesmo tentar. Eu vou mesmo tentar gravar mais desses conteúdos com mais consistência, porque eu sei que é importante e, obviamente, eu quero chegar a mais pessoas e que mais pessoas descubram o podcast e estejam aqui. E é isso. Eu queria falar um bocadinho do episódio passado, que eu sei que foi uma bomba absurda, porque efetivamente o episódio está super intenso. Mesmo eu a ver, fico tipo, tu disseste isto? Tipo, tu disseste isto? E queria deixar claro que, imaginem, eu digo essas coisas e digo aqui porque efetivamente escuto sobre isso, penso sobre isso, desenvolvo esse pensamento, mas eu estou a passar o mesmo, tipo, aliás, para eu falar disso é porque foi alguma coisa que eu já passei, ou que alguma amiga minha recente, tipo próxima já passou, e só assim é que eu tenho, tipo, mais confiança a falar do assunto, não é porque
eu já ultrapassei isso e nunca mais vou viver isso, ou tipo, eu queria só deixar isso claro porque efetivamente eu passo pelas mesmas coisas, tipo, exatamente igual, e ainda vou passar, tipo, isto é tudo uma aprendizagem que imaginem, hoje estou-vos a dizer o que eu disse no episódio passado, ou o que vou dizer, tipo, hoje, neste episódio, mas amanhã posso estar a fazer o mesmo erro que referi no episódio e a dizer, tipo, por favor, não façam isso, não façam isso. E, tipo, amanhã estou a fazer eu. Estão a ver, tipo, isto não é uma coisa, tipo, 100% linear. Obviamente que eu me vou esforçar sempre para que isso não volte a acontecer na minha vida, porque se efetivamente é uma coisa que eu sei que faz mal e que me deu tristeza e angústia e ansiedade, é uma coisa que eu espero não levar comigo, não é? Mas não é uma coisa certa e eu sou uma pessoa também como vocês e estamos todos no mesmo barco, literalmente, ok? Por isso, é mesmo um safe spot porque somos todas iguais, tipo, todos, todas, todos iguais. O tema de hoje é um tema que nós todas passamos também, todas. Pois eu não sei se mudo para todos, porque eu sempre que penso no podcast penso em meninas. Mas, ok, nós todos passamos. É um tema que todos passamos, que é acharmos que estamos atrasados para alguma coisa ou que já não vamos a tempo de fazer X coisa porque alguém nos incutiu que já estás tipo velho para isso, estão a ver? Ou que se já fizeste outra coisa já não podes voltar a fazer uma que querias antes, tipo... Estão a perceber? Pronto. E eu quero-vos, desde já, começar por dizer que vocês estão sempre a tempo de mudar de opinião, de mudar de sítio, de escolher outra coisa porque essa já não vos faz bem. E está tudo bem se algum dia vos faz bem. O importante é vocês reconhecerem que já não faz. Ok, eu vou-vos contar o meu... Acho que foi dos maiores testemunhos que eu tenho em relação a este tópico. E foi até recente e foi super impactante. E é um tema que acabou por... Acho que muita gente passa por isso. E eu passei e acabei por conseguir virar o jogo da melhor forma. Por isso, acho que é uma boa história para vos contar. E se vocês estiverem a passar por isso, ou imaginem, vão passar por isso, ou já passaram, acho que é mesmo fixe. Tipo, todos percebemos que dá para mudar de ideias, que é válido e que é melhor mudarem de ideias, tipo, a tempo, do que viverem para sempre no vosso eu antigo. Tipo, é mesmo fixe evoluir. Se vocês estiverem a evoluir, quer dizer que estão a descobrir coisas novas e a perceber o que é que vocês efetivamente gostam ou não, ter discernimento disso. Se vocês não conseguem fazer isso, vão viver no que criaram de vocês ou no que vocês algum dia criaram por X e Y de situação e vão ficar presos a isso para sempre, sem necessidade alguma, e não vão prosperar tanto, porque vocês não vão querer estar ali. Ok, eu vou explicar, tá? Estou a adiantar muito, mas ok. Ok, explicando assim por cima. Eu andei sempre na escola, o meu percurso académico foi super normal, colégios, escolas, tudo super normal. E depois, até ao 9º ano, eu não fazia ideia da profissão que eu queria seguir. Imaginem, eu quis ser cabeleireira, quis ser mãe. Todas as meninas quiseram ser mãe, né? Eu continuo a querer ser mãe, mas eu achava mesmo que era uma profissão. Quis ser mãe, quis ser, sei lá, jogadora, quis ser modelo, quis ser jornalista, quis ser atriz, quis ser... Tudo que todas as meninas querem ser. E queria ser polícia, porque eu via Inspector Max. Tipo, imaginem, eu sou obcecada por Inspector Max. Eu acordava às 6 da manhã para ver Inspector Max aos domingos. Eu sei que não fui a única, tá? Mas eu era mesmo obcecada. Eu achava que o meu sonho era ser polícia judiciária. Pronto. Entretanto, esse sonho passou-se um bocadinho à frente. E fui para o 10º ano. 10º ano fiz Humanidades o primeiro ano. Odiei. Mas tipo, odiei. E depois mudei para um curso profissional que era de medicina dentária, de assistente de medicina dentária. Porquê? Porque via ali um caminho, achava que não tinha capacidades para estar em ciências, porque achava que era muito difícil, e que eu não ia conseguir dar conta do assunto, o que é uma estupidez, porque obviamente vocês conseguem dar conta do assunto, mas pronto, eu achava que não conseguia, meti isso na minha cabeça, e como não queria dar essa desilusão aos meus pais, disse que queria ir para um curso profissional que acabava por ter um bocado de ciências também, e medicina dentária. Tipo, imaginem, eu tive todas as áreas de medicina dentária no 10º, 12º e 11º. Pronto, eu adorava a área, eu meti na cabeça de toda a gente, e na minha, que eu ia ser médica dentista,
que eu acabava o curso, já tinha imensas bases e que ia conseguir ia entrar na faculdade, em medicina dentária, fazer o curso e ser médica dentista para o resto da minha vida. Só que no meio disso tudo, eu sempre disse que queria, quando estivesse estável na vida, queria tirar curso de psicologia, porque eu tipo, sempre fui fascinada por estudar as outras pessoas. E estudar-me a mim também. Mas estudar as outras pessoas. E eu lembro perfeitamente, olha, no meu 10º ano, eu andava no colégio e as minhas amigas de humanidades queriam as duas ir para a psicologia. Hoje em dia, uma delas até está, a outra nem chegou a ir. E imaginem, todas as minhas amigas queriam ser psicólogas. Eu era a única que não queria. E depois de repente, tipo, orem a volta que a vida dá. Mas pronto, ok. Eu então fui para medicina dentária, para o curso. Fiz o curso, os 3 anos, adorava. O curso é mesmo espetacular. Eu adoro medicina dentária, é uma área que me fascina imenso. Até porque eu tive vários problemas ortodônticos e sei o quão mudou a minha vida e, tipo, mesmo o facto da ortodontia existir na minha vida e foi mesmo um life-changing. Por isso, grata à ortodontia e aos meus pais por terem as capacidades monetárias para cobrir esse investimento que é muito grande e que ainda não é acessível a toda a gente, infelizmente. Pronto, então fiz o curso, adorava, e chegou à fase de fazer os exames nacionais. Eu tinha que fazer os exames nacionais de Biologia e Fisicoquímica para entrar em Medicina Dentária. E no 12º, então, fiz os exames e, por acaso, disse tipo, pá, vou fazer de português também, porque sim, sabem? Tipo, eu não tive português, eu não tive biologia, nem tive fisicoquímica, tipo, naquele nível dos exames. E eu tive explicações a biologia e fisicoquímica e a português nada, tipo, eu nunca tinha lido nenhuma das obras. Pronto, então disse, ok, vou fazer o exame português porque sim, tipo, why not? É a única matéria que eu consigo fazer sem, imaginem, ter tido aulas ou explicações ou estudar efetivamente os temas. Tipo, português, eu sou portuguesa, tive português a minha vida toda, por isso devo conseguir fazer alguma coisa. Fui aos exames, fiz os 3 exames e posso-vos dizer que tive melhor nota a português do que a fisicoquímica. Que a fisicoquímica estudei, tipo, o quíntuplo de português. Eu nem estudei português, que é diferente. Tirei melhor nota. E eu fiquei tipo, fogo, como assim? Na altura já achei que foi um sinal de Deus, mas não queria assumir. Porquê? Porque eu estava agarrada ao facto de ser médica dentista. E toda a gente à minha volta estava agarrada ao facto de eu ser médica dentista, que foi isso que eu estudei, foi isso que eu estagiei, eu cheguei a estagiar em clínicas durante os 3 anos, tipo, imenso tempo. E eu até gostava, mas quando vocês começam mesmo a pôr mesmo na vossa cabeça, ok, vou ser médica dentista para o resto da minha vida, vou estar 6 anos ou 5 anos para ser médica dentista, começam a pensar nas coisas a sério. E eu adorava a área, mas a área não me realizava. Percebem? Eu gostava muito, mas depois pensava, ok, eu vou ficar horas, horas e horas sentadas a olhar para bocas. Não me entusiasma assim tanto. Tipo, é fixe. É efetivamente uma coisa que se eu me investir nisso, vou fazer e vou gostar. Mas não é... Não traz tudo de mim o que eu... Não retira de mim o melhor de mim, sabem? E comecei a pensar muito nisso, mas com muita vergonha. Isto foi, imaginem, estas mudanças todas aconteceram neste verão. Por isso foi tudo super rápido. Comecei a ter muita vergonha de assumir isso, mesmo às minhas amigas. Por isso, imaginem, quanto mais aos meus pais e aos meus tios e pronto, essas pessoas com mais experiência de vida. E efetivamente, medicina dentária é um curso super estável, entre aspas, não é? Mas é estável, posso ir trabalhar para fora e ganhar muito mais, pronto, é um curso estável e que me entusiasmava e que eu sempre disse, e etc. Pronto, então comecei a dizer às minhas amigas que tipo, não estava a ficar tão entusiasmada com medicina dentária e começou a passar pela minha cabeça psicologia. Lembro-me na altura de falar com uma amiga minha, que é a Carol, é minha amiga há muitos anos, e que ela é que queria ir para a psicologia e acabou por ir para outro curso. E comecei a falar com ela e estava-lhe a dizer, tipo, pá, eu acho que eu era feliz em psicologia. Eu acho que eu ia ser muito mais feliz a estudar áreas que eu realmente me interesso. E mesmo a Carol estava a dizer, ela foi para outro curso, que é Relações Internacionais, que ela sempre na vida dela pensou em psicologia e depois de repente mudou para Relações Internacionais, porque entrou nesse curso. E ela estava-me a dizer, tipo, Tis, eu
também demorou a perceber, mas eu adoro o meu curso e eu percebo que eu sou muito mais feliz no meu curso do que seria em Psicologia. E eu, fogo. Pronto, e com estas coisas todas, eu fui estudando muito sobre o assunto, mas com muito medo. Às vezes nem gostava de ir ver o que é que o curso tinha ou quais eram as cadeiras, porque não queria assumir a mim mesma que eu ia para a Psicologia mesmo, sabem? Ou que isso sequer era uma hipótese. Então, comecei a falar com os meus pais, assim, de lado, quase, tipo, olhem, não sei se Psicologia se calhar era uma opção também, porque eu não tinha média para entrar na pública de Medicina Dentária. Se calhar Psicologia também é uma opção, podemos pôr em cima da mesa, tudo com muito medo, tudo com muito cuidado. E os meus pais sempre foram super, super abertos a eu mudar de curso. Obviamente que foi um bocado um escândalo no sentido que foi chocante, mas nunca disseram tipo, não, nem pensar, não vais, o medicina dentária é muito mais estável, é uma profissão muito mais segura, não vais nem pensar para a psicologia, ainda por cima com a reputação que neste momento está. Não vais nem pensar, não, nunca, foram sempre super abertos, apesar de com muitos passos atrás, e eu percebo perfeitamente porque eu também os tinha e era eu que queria mudar de curso, não é? Pronto, e então comecei a estudar mais sobre o assunto, a ter deep talks com a Carol, e a Carol a dizer-me, tipo, Tis, se calhar é mesmo esse o teu caminho, se calhar tu vais para a Psicologia, tens que ir para a Psicologia. E eu depois começava-lhe a dizer, Carol, mas isso não correu bem, medicina dentária é muito mais seguro, mas depois por outro lado dizia-lhe, fogo, mas eu tenho 18 anos, eu tenho, tipo, posso escolher agora o curso que eu quiser e depois se quiser faço medicina dentária, se quiser faço um ano de psicologia e depois mudo. Tipo, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, literalmente, tipo, não... Eu tenho 18 anos, eu tenho a vida toda pela frente. Há pessoas que fazem cursos com 50 anos, há pessoas que fazem cursos com 70, há pessoas que mudam de carreira, tipo, aos 27. Tipo, porque é que eu com 18 não vou escolher o que eu realmente me interesso? Eu ia para o TikTok e eu ficava horas a ver os vídeos das miúdas a falar em psicologia, tipo, dos temas, ler livros de psicologia, estudava imenso sobre o assunto, tipo, queria saber mais, sempre fui super adepta de ir à psicóloga, por isso, porquê que eu não ia fazer uma coisa que realmente me entusiasmava? Eu dizia à Carol, tipo, eu quero ter um trabalho que eu chegue a casa e que eu esteja entusiasmada para ir trabalhar no dia a seguir. Que não seja uma coisa de chegar a casa tipo, fogo, caraças, porque é que eu escolhi isto? Ou caraças, eu não gosto nada desta área. Ou isto dá-me tantas dores de cabeça. Tipo, imaginem, claro que psicologia me vai dar 500 mil dores de cabeça. Eu não tenho dúvidas disso. Como qualquer trabalho e qualquer carreira dá imensas dores de cabeça. Porque exige um esforço todos os dias, não é? Mas eu sei que me vai entusiasmar também, sabem? Eu depois estive a ver. Eu conheço adultos que gostam de trabalhar e adultos que não gostam de trabalhar. E eu posso-vos dizer que. Ou que não gostam de trabalho. Ou seja, gostam todos de trabalhar, mas que não gostam de trabalho e outros gostam. Eu posso-vos dizer que a vida dos que não gostam de trabalhar é extremamente mais cansada. Mas tipo, não conseguem fazer mais nada. E a vida de quem gosta de trabalhar é tipo. Chegam a casa, ainda conseguem fazer 5 corridas, vir para casa, estudar o que fizeram, ou no dia a seguir preparar, tipo, dormirem entusiasmados porque no dia a seguir têm X evento para planear, estão a ver, tipo, coisas assim. E eu começava a ver isso e a analisar esses adultos e pensar, tipo, fogo, eu quero mesmo me sentir entusiasmada para o dia a seguir do meu trabalho. Eu quero me sentir entusiasmada por levar trabalho para casa, tipo, imaginem, claro que isto é todo um cenário e parece que eu estou a dizer e estou a falar, estou nas nuvens e que o mundo é completamente cor-de-rosa. Eu sei que, tipo, eu quero mesmo deixar explícito que eu sei que dá muito trabalho e que dá muito cansaço e que exige muito de nós, mas que no final do dia vocês estejam realizados por estar naquele trabalho, percebem? Que vocês tenham felicidade por estar ali. E eu comecei a falar sobre isso com muitas pessoas e a perceber que eu queria estar... Imaginem, sabem aqueles cenários de toda a gente traz trabalho para casa, tipo, vocês trabalham numa empresa e trazem trabalho para casa. Há pessoas que esse trabalho para casa é tipo dores de cabeça, tipo, odeiam, querem cortar os pulsos. Há outras pessoas que é tipo, e ai, fogo, eu estava tão entusiasmada para acabar este projeto, tipo, só quero acabar.
Estão a ver? Tipo, e são estas pequenas diferenças que acabam por depois delinear o que é que vocês querem efetivamente seguir. E está aqui uma mosca mínima. Mas não sei se vocês viram, mas está aqui a passear há imenso tempo. Pronto. Por isso, com estes tópicos todos, eu fui acabando por moldar a minha opinião e perceber, tipo, eu tenho 18 anos, os meus pais conseguem sustentar os meus estudos. Eu tenho a oportunidade de fazer isso, tipo, Deus literalmente tem uma oportunidade de fazer isso. Eu tenho que apanhar este comboio. Mesmo que para as outras pessoas, e posso-vos dizer que eu recebi imensas críticas, imensas, mas tipo, imensas. E eu não as levei a mal, nem acho que sejam más pessoas, nada disso. São só pessoas com perspectivas diferentes e que eu percebo perfeitamente porque nós fomos moldados a isso. É tipo, ok, tipo, o que é que interessa, o que é que gostas, o importante é ganhar dinheiro. Estão a ver? Por isso, eu percebo perfeitamente, tipo, se calhar noutra altura seria eu a dizer isso, se calhar com certas vivências seria eu a dizer isso, por isso percebo perfeitamente e super ok com isso, mas eu tive que ser mais forte e perceber, ok, o dinheiro não é tudo, tipo, não é mesmo tudo, é melhor para mim eu estar num sítio que eu gosto do que num que eu não gosto, mas para as outras pessoas é mais prestigiado. Eu tenho um amigo meu, eu nem falei com ele sobre isso, eu podia falar disso aqui, mas eu tenho um amigo meu que está a tirar um dos cursos mais prestigiados tipo, de sempre mesmo. Toda a gente quer ser, a algum momento da vida. E se vocês forem, são um orgulho dos vossos pais. Quer ser médico. Estava a falar ainda a profissão. Mas ser médico. Toda a gente quer ser, toda a gente algum dia quis ser médico, dá tipo, imenso dinheiro, é muito estável, quer dizer que és muito inteligente, que tens imensas capacidades, pronto. Ser médico é um curso, uma profissão super prestigiada, que tens um status absurdo, pronto. E posso-vos dizer que esse meu amigo está nesse curso e ele não queria estar nesse curso. Ele está nesse curso por pressão, não necessariamente só por pressão, obviamente que há ali um gosto. E imaginem, isto, eu identificava-me imenso nisto quando eu passava em medicina dentária. É tipo, é um curso que eu gosto, mas não é um curso que me entusiasma, não é um curso que me dá vontade de ir às aulas, percebem? Pronto, é o que está a acontecer com esse meu amigo. E esse meu amigo já está tipo no 4º ano, acho eu, por isso imaginem, já passou algum tempo. E eu posso-vos dizer que ele, quando fala do curso, não é uma coisa que ele fala com tipo imensa felicidade. Tipo, ele está a fazer o curso com imenso peso nas costas e a demorar mais tempo do que era suposto porque não é bem ali que ele quer estar, sabem? E quando vocês estão num sítio que se estão a enganar para ficar ali só porque para as outras pessoas é mais fixe e para as outras pessoas têm outra visão sobre ti, uma visão muito melhor, não é? Mais prestigiada, tipo, és mais inteligente se estiveres ali, és mais, sei lá, vais ter uma vida melhor. Quando vocês se alimentam só disso, vocês vão viver tristes e sem motivação para continuar esse percurso, porque a única coisa que vos alimenta é vocês gostarem efetivamente daquilo, é a vossa essência sentir felicidade, excitação, literalmente, por estarem ali. E quando começam a perceber isso, acabam por escolher coisas que antigamente nunca na vida escolheriam, mas que hoje em dia, com a vossa evolução e com o vosso discernimento de quem vocês são e do que é que vocês efetivamente gostam, começam a perceber, tipo, ok, estas coisas se calhar não são para mim, se calhar eram para mim de um passado, mas não são, e eu tenho que ter maturidade de perceber, ok, não são, há outras, e graças a Deus há outras, tipo, uma coisa que eu, sempre que vejo, tipo, estas frases me dão anos de vida, literalmente, é ler, tipo, coisas do género. Há sempre outro dia, há sempre outro sítio, há sempre outras pessoas, há sempre outros projetos, há sempre outras profissões, tipo, há sempre tudo outra coisa, sabem? Há imensas coisas, vocês não se limitem ao que vocês viram ou veem, porque há tantas outras coisas. Eu lembro-me de ver de ler um livro que, por acaso não me lembro como é que se chama. Está ali. Tem ali um monte de livros e estava a ver, que é o Isto Acaba Aqui. Eu não sei se vocês leram, até saiu um filme sobre isso, sobre o livro. E eu, na altura, li o livro
e estava. E há uma parte, não quero dar spoiler, mas há uma mulher lá que é milionária e que quer trabalhar numa florista. Imaginem, hoje em dia ser florista é tipo. Ninguém vai ficar super. Tipo, nenhum pai ou nenhum tio ou estão a perceber? Ai, tipo, vais ser florista? Oh my god, sim, 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 sim. Porque não é um emprego que leve muito dinheiro, supostamente. E as pessoas hoje vivem à base do dinheiro. Tipo, quanto mais ganhas, mais importante és. Ponto final. E eu acredito e quero acreditar piamente que isso não é assim e que não é só sobre o dinheiro que nós vivemos, sabem? Que há tantas coisas além do dinheiro que nos fazem ser pessoas mais felizes, mais leves, mais em paz. O facto de nós sermos mais felizes, mais leves, mais em paz, isso transborda para o resto da nossa vida. Tipo, tudo à nossa volta é influenciado por isso. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, a nossa família no geral, os nossos amigos, as pessoas que nós lidamos na rua, tipo, sei lá, se alguma pessoa for contra vocês, se vocês viverem numa vida super triste, vocês, ei, caraças, pá, fogo, para, meu, olha, acabas de fazer isto, tipo, estás bem? Se calhar se bater, é tipo, olha, desculpa, até, se calhar eu é que não estava a ver, tipo, estas pequenas coisas, ok, isto foi um caso super estúpido, não é? Mas é para perceberem que é muito notável e fácil de ver quem está em paz com a sua vida e leve e feliz e realizado e quem não está. Porque isso reflete-se não só necessariamente no trabalho, mas depois para o resto da vossa vida, para tudo o que vocês fazem a seguir. O facto de, por exemplo, vão trabalhar, duas pessoas vão trabalhar, se calhar esta pessoa até recebe menos. Esta pessoa, olhem, o Smurf e a Smurfina, voltamos ao mesmo caso. O Smurf trabalha as mesmas horas que a Smurfina. Estou-me a perder. O Smurf trabalha as mesmas horas que a Smurfina, mas trabalha num trabalho que é muito menos prestigiado, recebe muito menos. A Smurfina, muito mais prestigiado, recebe muito mais. Só que a Smurfina não gosta de trabalhar aqui. Se calhar a Smurfina até queria ser florista. Imaginem que esta é florista, esta é médica. Se calhar a Smurfina queria ser florista, mas nunca pôde ser porque... Ou seja, ela pôde, não é? Mas nunca conseguiu ter a capacidade de mudar de curso porque a família dela sempre disse, tipo, vais ser médica, se tu tens estas notas a matemática, tens de ser médica. Não vais ser florista, tipo, wake up. As duas vão trabalhar, esta feliz, esta triste, e chegam a casa e eu posso-vos garantir que a felicidade de uma e da outra vai ser notável. Que o comportamento de uma com os filhos e o comportamento da outra com os filhos vai ser notável, completamente. Uma vai chegar a casa, deitar-se na cama e não quer falar com ninguém, a outra vai ficar entusiasmada, vai levar se calhar os miúdos ao parque, vai ficar super feliz, tipo, meninos, contem-me o vosso dia, vou-vos ajudar aos TPCs, tipo, coisas assim, tipo. Estou a pensar um bocado de cenários e um bocado à toa, mas acho que estou a conseguir fazer entender. É super notável quem gosta do que faz e quem não gosta do que faz. E isso influencia toda a vossa rotina, toda a vossa vida e toda a gente com quem vocês convivem. Por isso, pensem em vocês, porque é super exaustivo estar num sítio que não é para nós e que nós não queremos estar, e estar por pressão, mas pensem também nos outros, porque isso é mesmo... influencia tanto estarem os outros, tipo, eu lembro-me de estar a estagiar e eu no primeiro ano estava a estagiar numa clínica um bocado movimentada demais. E eu até gostava, eu gostava das pessoas que estavam lá e não sei o quê, mas era um sítio que não me entusiasmava, que eu ia para lá todos os dias chateada, que eu ia para lá todos os dias sem motivação. E o que isso leva àquele primeiro trabalho menos, ou que trabalho com menos entusiasmo, e isso reflete-se obviamente depois no trabalho. É super diferente uma pessoa tipo, olha, Tis, depois faz isto, e eu ficar tipo, sim, eu depois faço, sem problema, ou, ok, eu faço depois. É super diferente isto. E depois eu chegava à casa e eu não queria falar com ninguém. Eu queria ir para a minha cama, esperar que o dia acabasse, porque no dia a seguir eu ia ter que fazer outra vez a mesma coisa, sabem? E posso-vos dizer que agora, no que eu estou a estudar, psicologia, não é? Também há dias assim, porque obviamente há dias assim, e no outro trabalho também havia dias felizes, obviamente. Mas estamos aqui a falar de maiorias, não é? E posso-vos dizer que hoje em dia, a isto da psicologia, para mim é tipo, digam-me mais coisas. Eu ontem tive uma aula de Sociologia. Tipo, eu tinha mais 2 horas de aula, se fosse preciso. Porque, uau! Que temas fixe. Tipo, temas que eu gosto de me alimentar. Temas que eu me interesso efetivamente por. Temas que me dão
tipo, que me dão motivação para viver mais, sabem? Para saber mais, para ajudar mais pessoas, para ter mais noções da vida. Um, e eu acho que nós vivemos disso, que me alimentam. São temas que alimentam a minha vida, que me fazem querer viver mais e ensinar mais e aprender mais. Tipo, sempre. E eu acho que isso é super notório, porque vai sempre ter repercussões, esses sentimentos e essas adrenalinas e essas emoções têm sempre repercussões no resto da vossa vida. E eu sinto mesmo diferença e acho que nunca tinha sentido de uma forma tão impactante tanta diferença de um ambiente para outro, uh, o 360 que dá, e isto tudo por uma escolha que eu fiz e que eu tive medo em fazer e que foi julgada, muito julgada, e que eu tive muita vergonha e que era muito mais fácil se eu não a tivesse feito. Muito mais. Era muito mais fácil eu ter seguido para a medicina dentária. Muito mais. E que com o passar do tempo eu percebo que foi um risco, mas foi um risco bem passado e que eu sabia que era aqui o meu caminho. Eu, no fundo, eu sabia que era aqui o meu caminho. Por mais que as minhas vozes da cabeça dissessem: Beatriz, mas medicina dentária é um curso muito mais estável, é muito mais prestigiado. Tu queres ter um status na tua vida, tu queres ter não sei o quê, tu queres ter estabilidade, tu queres alimentar os teus filhos sempre, não sei o quê. Se calhar é muito melhor, não é? Mas tipo, depois vinha o outro lado que dizia: mas psicologia é o que tu amas, é o que te faz querer saber mais, é o que te dá anos de vida, é o que tu sempre fizeste com os teus amigos. Eu tenho um amigo meu que nós há 3 anos que eu vou para o mesmo campo de férias, tipo, há um acampamento que nós fazemos. E esse meu amigo, eu tenho tipo posters desse campo de férias, e esse meu amigo em todos os posters escreveu tipo: és a minha psicóloga favorita, tipo, porque sempre que falávamos, eu era tipo, nós falávamos como se fôssemos psicólogos um com o outro. E, e eu falar com ele, eu sempre que falava com ele, primeiro adorava, é das minhas pessoas tipo, para falar preferidas. E eu sentia-me sempre com vida quando falava com ele e sonhar que algum dia fôssemos psicólogos e estarmos ali a falar como se fôssemos psicólogos. E foi das pessoas que desde o início percebeu que algum dia eu ia ser uma psicóloga, ou que algum dia ia estar tipo 100% presente na minha vida, porque foi das únicas pessoas que eu permiti que visse esse lado meu, também ele puxou esse lado meu, mas que eu permiti que visse e que admirou tanto que depois, não sei, eu sinto que no fundo vocês sabem que é aquele vosso caminho, só que vocês têm medo. E eu também tive muito medo, muito medo. E imaginem, eu só decidi, eu entrei em medicina dentária, eu entrei em psicologia e eu entrei em farmácia no Porto, que era com as provas que eu tinha, era o que dava para entrar. E era assim do lado mais de ciências, também medicina, né? Pronto, e entrei em farmácia também. Fazer com os meus tios todos, tipo, os meus tios, que são pessoas super importantes na minha vida e que a opinião deles tem imensa importância para mim, os meus tios, os meus pais. Os meus pais sempre foram super neutros, e isso também influenciou imenso a eu conseguir tomar uma decisão de acordo com o que eu queria mesmo. Mas os meus tios, que são pessoas influentes e que eu adoro e que tenho imensa prioridade à opinião deles na minha vida, diziam, tipo, psicologia nem é sequer uma das opções. É tipo, farmácia ou medicina dentária, escolhe um desses. É tipo, muito melhor. E foi muito corajoso da minha parte acabar por decidir, tipo, ok, não é este o meu caminho. Mesmo que para as outras pessoas pareça mais seguro, para mim parece mais seguro eu estar num sítio que eu realmente gosto, percebem? Na última conversa que tivemos sobre isto com os meus pais, eu estava a dizer, tipo, tens mesmo de decidir, tipo, chegou à data limite, imagina, eu fui mesmo à data limite. Estás na data limite, tens de decidir para o que é que vais. E eu estava em pânico, eu não sabia o que escolher, eu estava em pânico completo, eu estava tipo, ok, eu não sei, medicina dentária, mas medicina dentária sempre foi o meu sonho, mas psicologia é o meu sonho agora, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? E os meus pais disseram, o que é que tu queres estudar? E eu, pá, eu quero estudar medicina dentária pelo futuro que me vai dar. Eu quero estudar medicina dentária para depois exercer. Eu quero estudar psicologia para exercer, mas eu quero mesmo aprender psicologia, eu quero aprender tudo.
Eu interesso-me por este assunto. Eu tenho entusiasmo em pensar nas cadeiras que eu vou ter. Enquanto que enquanto as cadeiras de medicina dentária me dão a volta à cabeça e me fazem perder neurónios. E os meus pais, então tu tens a tua escolha. Então tu escolheste já. O que te entusiasma é o que tu tens que seguir. Tipo, tens 18 anos. E eu fiquei tipo, tem razão. E depois até cheguei a estar com outra pessoa nesse dia. E estava a dizer a minha escolha e ele estava a dizer tipo, fizeste o caminho certo. E depois até me chegou a dizer tipo, no final do dia ninguém quer saber se tu és psicólogo ou médica dentista. No final do dia ninguém te vai pagar as contas. Ninguém vai receber o teu ordenado. Ninguém vai se lembrar que tu és médica dentista ou que és psicóloga. Tipo, isso não muda nada na tua vida. O que as outras pessoas pensam ou deixam de pensar. Por isso, pronto, eu com este testemunho quero-vos encorajar a que vocês percebam que nunca estão atrasados e que é super aceitável e válido e super corajoso até da vossa parte saberem quando já não é para estarem ali, quando o vosso sonho mudou ou o vosso objetivo mudou e terem a coragem de o admitir e efetivamente seguirem o rumo que vocês querem seguir e que vocês efetivamente gostam, que não se prendam a que algum dia vocês quiseram, porque muitas vezes o que nós quisemos é fruto do que nos meteram na cabeça. Não é que essas pessoas sejam má, não é que essas pessoas... eu quis te meter na cabeça à força toda. Não é necessariamente isso. Nós vivemos de aprendizagens, nós vivemos de ouvir o que as outras pessoas dizem, ainda por cima quando somos mais novos, não é? Ouvirmos o que as outras pessoas dizem e levarmos isso avante, não é? Levarmos isso como uma regra única. Mas não é. E nós temos, ainda por cima com esta idade de 18 anos, nós temos toda a liberdade de mudarmos o nosso rumo e percebermos tipo, ok, não é isto que eu quero. E não se sentirem atrasados. Mesmo, imagina, vocês foram para um rumo que não era isso que vocês queriam, mas sintam-se a tempo de mudarem de rumo com 27 anos, com 40, com 50, com 18, com 23, depois de 3 licenciaturas, tipo, é mais fixe. Eu prometo que no futuro vai ser muito mais gratificante e feliz vocês terem seguido o que vocês efetivamente gostam do que o que foi mais seguro para vocês ou do que era mais correto aos olhos das outras pessoas. Façam o que é mais correto aos vossos olhos. Eu tenho a Maria, por exemplo, não sei se também posso contar o testemunho dela, eu estou a lembrar-me assim de testemunhos, mas a Maria, por exemplo, entrou em enfermagem na pública, um curso também super bom, imensa gente quer entrar em enfermagem e também quer mudar para a psicologia. O que eu vos quero dizer é que, ainda por cima nesta questão dos cursos, muitas vezes nós olhamos e pensamos, ok, temos que escolher este caminho porque há tanta gente que lutava para ser médica dentista, há tanta gente que está a lutar para conseguir entrar em medicina dentária e eu estou aqui a deitar este curso ao lixo, ou tanta gente que queria entrar em farmácia e eu estou aqui a deitar este curso ao lixo. E eu percebo isso, que nós metemos isso na cabeça, tipo, estou a desperdiçar, mas não estão. Vocês estão, primeiro, a dar a oportunidade a alguém que quer mesmo seguir isso e depois a salvarem-se de estar num sítio que não é para vocês e que vocês sabem que não é para vocês e que está tudo bem se vocês ainda não descobriram que não é para vocês. Vão-se autorizando a perceber, tipo, ok, se calhar eu não gosto assim tanto disto. Vão-se permitindo a fazer isso e se não for o que vocês querem, mudem. E eu prometo que estarem num sítio que vocês gostem, por mais que aos olhos das outras pessoas seja menos válido ou menos interessante ou menos seguro para a vossa vida, que vai-vos trazer um sentimento que não é comparável à segurança ou à validação das outras pessoas. Tipo, eu sinto que muita gente sente que, como em algum momento escolheu aquilo, que já não pode mudar de opinião. E eu quero-vos dizer que vocês estão sempre a tempo de mudar de opinião, sempre a tempo de mudar o vosso caminho, sempre a tempo de redirecionar o vosso caminho. Nós somos jovens, e mesmo quem não é jovem, os adultos, nós somos, tipo, humanos, nós podemos só mudar. Isto eu quero-vos dizer que não, para não se prenderem ao que algum dia vocês escolheram, que vocês já não se identificam, ou que até se calhar nunca se identificaram, mas foram por pressão, por validação. A validação não é tudo, e é muito mais fixe, e
posso-vos dizer que a emoção de estar num sítio que vocês realmente gostam dá-vos brilho à vida, dá-vos emoção de viver, e que vai compensar todo o estrago feito. E quanto mais tempo vocês demoram a perceber isso e a assumirem isso na vossa cabeça de que não é aquele o sítio para vocês, mais tempo vocês estão a perder uma coisa que vocês não gostam e que vocês não querem que evolua assim tanto e que vocês estão desmotivados, estão a perder tempo, sabem? Tentem se permitir a isso. Mudar é uma coragem. Mudar de rumo é uma coragem. Mudar de opinião é coragem. E nós somos humanos, nós vivemos de aprendizagens. E eu acho que é super importante nos permitirmos a levá-las avante, e mudarmos a nossa vida com isso. Por isso, isto é para imensos temas. Eu falei aqui necessariamente dos cursos e das faculdades e do que nós escolhemos para a nossa vida a nível de profissão, mas isto aplica-se a tudo na vida e que está tudo bem mudar de opinião, está tudo bem mudarmos os nossos sonhos, está tudo bem querermos sair de um sítio que algum dia escolhemos, está tudo bem em escolhermos outra coisa para a nossa vida do que as outras pessoas queriam para nós. Vão só para o caminho que vos dá vontade de viver, que traz brilho à vossa vida, que vos entusiasma a pensar nele, que vocês querem saber mais e mais e mais. E se vocês ainda não descobriram isso, eu prometo que vocês vão descobrir. Por isso, vivam nesse entusiasmo de querer saber o vosso caminho. E eu acho que uma vida com propósito e com rumo é muito mais interessante. Vocês sentem-se mais úteis, mais... Eu não sei explicar. Eu sinto que quando vocês estão nesse sítio, que é o que eu estou a sentir neste momento, e posso-vos dizer que eu durante muito tempo não estive. Quando vocês efetivamente encontram o vosso lugar, a vida passa a ter outro brilho e passa a ter outra... Passa a ser muito mais cor-de-rosa. E eu sei que é nem sempre cor-de-rosa também e que tem as partes menos boas, mas tem mais partes boas do que menos boas, sabem? E eu não sei explicar, tipo, o sentimento de estar num sítio que vocês gostam é tão mais especial do que ter validação das outras pessoas ou sentir que para as outras pessoas nós somos mais inteligentes, mais fixes, mais... Tipo, vocês são inteligentes, vocês são muito mais inteligentes por escolherem o que vos faz feliz e o que vos traz interesse pela vida, e isso reflete-se depois isso reflete-se depois nos vossos comportamentos, nas vossas relações, na vossa maneira de ver a vida. Pronto, acho que é esse o meu grande conselho de hoje, e é um tema muito giro porque eu passei por ele recentemente e eu sei que o podcast já se alongou imenso. É para compensar não ter podcast da semana passada, mas eu sei que é difícil, que exige muita coragem, mas no final do dia ninguém quer saber o que é que vocês escolheram. No final do dia vocês só querem que vocês estejam bem e com saúde. Por isso, escolham mesmo o que vocês gostam, permitam-se a viver a vossa vida de sonho, porque nós só temos uma. Por isso, permitam-se a viver a vossa vida de sonho, permitam-se a errar, permitam-se a mudar de opinião, permitam-se a mudar os vossos sonhos, permitam-se a mudar de ambiente por vocês. E eu prometo que a vida vai ser muito mais cor-de-rosa, e o meu testemunho é a maior prova disso, que quando vocês estão num sítio que vocês não gostam, por mais que vocês se esforcem a gostar, não há volta a dar. Por mais que vocês, mas eu sou boa, mas eu consigo fazer isto melhor, mas é mindset. Não é, tipo, a vossa alma exige outra coisa. Por isso não a enganem. Tipo, vocês estão-se a enganar a ela, vocês estão a enganar a ela, a vocês e a toda a gente. Ok? Pronto, é isso. É um testemunho muito bonito da minha vida que eu vou querer contar sempre com muita felicidade, porque acho que tenho a certeza que mudou a minha vida, que trouxe... Depois disso vieram tantas coisas felizes para a minha vida, e eu acredito que venham muitas mais. E eu acho que a vida permeia os corajosos, e isto é uma frase de Massa Fresca que eu adorava, e sempre ficou na cabeça que a vida permeia os corajosos, e nós somos corajosos. Por isso, façam a vossa parte, por vocês, pelos outros, pelo mundo no geral, e
Acho que vamos ser todos mais felizes. O mundo vai ser mais cor-de-rosa. E é isso. Desculpem ser tão grande este episódio. I'm sorry. Estava super entusiasmada e estou aqui a falar há imenso tempo. Mas pronto, espero que gostem. E que tomem as vossas decisões pelo que a vossa alma vos pede. Pelo que o vosso interior vos pede. E não pelas pressões externas da vida. Tá? Pronto, é isso. Beijinhos. Escolham-se e cá estamos nós daqui a uma semana!